Fala, galera! Oi! Espero que o vento não atrapalhe muito o áudio desse vídeo, mas a gente vai visitar um lugar bem pouco conhecido aqui. Vamos num campo de concentração americano que os americanos usavam para prender os japoneses durante a Segunda Guerra Mundial. Então é uma história bem pouco conhecida, em parte porque é uma história que os Estados Unidos querem esquecer, né? Porque é muita injustiça o que aconteceu, vocês vão ver. Em parte porque é longe chegar lá. A gente tá aqui na cidade de Barstow, que é entre Las Vegas e Los Angeles. Essa cidade também é parte da Rota 66, então é uma cidade bem legal, ó. Se vocês forem fazer uma viagem por aqui, vale a pena dar uma passada por aqui. E daqui até lá são 300 quilômetros. Vamos viajar 300 km de ida e 300 de volta, porque não tem muita coisa por lá. A gente até queria se hospedar mais perto, mas não tinha. Pelo menos pelo mapa aqui é o lugar mais perto que a gente tem para ficar. Beleza, galera, chegamos aqui na antiga prisão de Manzanar. Tá um ventão, acho que vai atrapalhar bastante o som do vídeo, mas é interessante o vento porque uma das reclamações dos prisioneiros era o vento, que aqui sempre venta e é um vento doído. Então, pode ver, tem as montanhas geladas, o vento vem frio, ele vem cortando a pele. Olha, tem algumas casas onde os prisioneiros ficavam e fala que os caras acordavam cobertos de areia, porque o vento levava o pó e o pó entrava na casa, não era bem fechada. Eram 10 campos de concentração no total, o Manzanar é um desses. E aqui tem várias pedras representando os outros. Ali, Jerome no Arkansas, Amache no Colorado, Topaz em Utah. E aqui diz quantas pessoas tinham em cada um. O Manzanar foi o primeiro e atualmente é o único que está inteiro, assim. Quer dizer, parcialmente, né? Destruíram muita coisa já. Vamos começar entrando aqui, que é o centro de visitante. E era o antigo estúdio deles, onde a galerinha vinha dançar, ter algum entretenimento na época. A entrada aqui é grátis, totalmente gratuita, só tem que ficar atento ao horário de funcionamento, porque só funciona de sexta a segunda. Aproveitar que está sem vento para contar um pouco da história. Isso aqui era um campo de concentração para japoneses, campo de concentração mesmo, que teve aí durante a Segunda Guerra Mundial. E na verdade não só para japoneses, americanos eram presos aqui também por serem descendentes de japonês. Americanos nasceram aqui nos Estados Unidos, pagavam impostos, tinham passaporte americano, tudo, só que eram descendentes japoneses, tinham o olho puxado, então mandavam para cá. O Império do Japão era muito fechado, né? Os japoneses não saíam. Aí as coisas começaram a mudar em 1882, quando o imperador japonês falou: não, os japoneses podem sair do país e passear ou tentar a sorte em outros lugares. E muitos vieram para os Estados Unidos tentar a sorte em busca do sonho americano. Muitos foram para outros países também, para o mundo inteiro, para o Brasil, para a América Latina. E bom, no começo, beleza, chegavam aqui igual qualquer imigrante. Só que com o tempo começou, né, a xenofobia, porque eles tinham um costume diferente, falavam outro idioma, então começaram a falar que os caras eram porco, que não falavam inglês, que ia roubar o emprego deles. Então começou muito americano a odiar os japoneses que estavam chegando. Olha só aqui, ó, uma foto da época, ó. Japoneses se mandem, este é um bairro de homens brancos. Mas tudo bem, com todas as dificuldades, os caras foram se virando, foram conseguindo se juntar na comunidade deles e foram prosperando. Muitos abriram restaurante, abriram loja, comércio, foram ganhando dinheiro e conseguindo conquistar aí sua casa, seu carro.
Só que as coisas começaram a piorar com a Segunda Guerra Mundial. Em 1939, a Alemanha invadiu a Polônia e começou o conflito. E os Estados Unidos não estavam querendo se meter, falaram, não, isso é problema da Europa, a gente não quer entrar nessa guerra. Só que em 41, o Japão atacou o Havaí, que pertence aos Estados Unidos, fez o ataque à base de Pearl Harbor, e aí os Estados Unidos declararam guerra ao Japão. E aí piorou a coisa aqui para os japoneses de vez. E aí os Estados Unidos decidiram resolver o problema pegando todos os japoneses e mandando eles para um campo de concentração, tanto japoneses quanto descendentes. E isso aconteceu em fevereiro de 42, quando o presidente Franklin Roosevelt assinou a Ordem 9066, que realocava a galera, né, para esses centros que ele dizia que era para proteger os japoneses. Ele chegou lá, falou para a galera, ó, vocês têm 48 horas para vender tudo que vocês têm, darem um jeito na vida de vocês e que vocês vão para um campo de realocação, que ele chamava. E a gente está mandando vocês para lá para proteger vocês dos americanos, para proteger vocês desses ataques racistas. Aí a galera correu, quem tinha propriedade acabou perdendo, a galera não podia trazer nada, né? Só o que coubesse no trem ou no ônibus, então os caras tinham lá a geladeira, tinha que vender por $2, $5, o fogão novo, tudo novo, perderam tudo. Quem alugava a casa entregou, quem tinha propriedade acabou tendo que fechar e deixar abandonada. E chegando aqui os caras viram, né, que tinha cerca, tinha torre de vigilância e os guardas armados apontavam as armas para dentro e não para fora, ou seja, não estava protegendo eles de nada, eles que eram a ameaça. Inclusive não podia trazer animal de estimação para cá, então quem tinha cachorro, gato, acabou tendo que abandonar na hora de entrar no trem. Os bichos ficaram lá, esquecidos, né? Quem conseguiu passou para outra pessoa, mas como eles não tinham muitos amigos que não eram japoneses, tiveram que abandonar os animais na rua. E pro povo americano, pra mídia, né, o governo informou que eles estavam vindo para cá de maneira voluntária, que não era forçado. Apesar de que sim, eles não podiam não vir, não existia outra opção. E foram aí de 110 a 120 mil japoneses que foram mandados para esses campos. Ou uma vista de como era Manzanar na época. De todos esses prédios, deve ter uns 3 ou 4 que sobraram. A gente já vai lá fora mostrar. E esse aqui é o que a gente tá agora. Olha que legal, aqui tem uma fichinha contando a história de alguns prisioneiros. Esse aqui diz que foi um dos primeiros a se voluntariar depois da prisão para lutar pelos Estados Unidos contra o Japão. Olha a localização de outros campos de concentração nos Estados Unidos. E aqui tem fotos de todos eles, ó, vamos ver. Olha só quantas casinhas tinha nesse. Meu Deus do céu, quantas pessoas estavam aqui. Olha como era um quarto, a pessoa vivia nessa cortina aqui. Quando eles vieram para cá ainda não estava pronto, foram os próprios japoneses que construíram esse lugar, né? Tinha só o básico aqui para eles começarem a trabalhar. A principal reclamação deles era essa, que não tinha divisão de família, para tomar banho era todo mundo junto, homem, mulher, criança. Com o tempo que eles foram conseguindo fazer parede, pôr cortina, para melhorar um pouco a vida deles. Ó, não tem a legenda dessa foto, mas provavelmente era a casa dessa família aqui, quando eles estavam deixando a residência para vir para cá. A galerinha pichou tudo, ó, não queremos japoneses. É bem pouca gente conhece esse lugar mesmo, essa história não é muito divulgada, né? Acho que a maioria de vocês não sabia que existia, que aconteceu isso nos Estados Unidos. Essa é uma história que, pelo que a gente viu, é ensinada nas escolas americanas. Eles sabem, eles são contra, eles têm vergonha nessa mancha no passado. E voltou à tona depois dos ataques de 11 de setembro, esse lugar aqui, porque começou muita xenofobia contra os árabes e os muçulmanos e judeus também, que não tem nada a ver com a história, mas que a galera acha que é tudo a mesma coisa. Então começou a voltar a falar, ó, cuidado porque a gente já fez essa besteira no passado, vamos saber separar as coisas. Olha só, aqui tem como era um presídio, ó, vamos ver. Um quartinho aqui, uma cama.
uma ferramenta para trabalhar. Eles trabalhavam aqui, recebiam um salário. Ó, uma foto de como as pessoas viviam. Aí esse aqui eu já tinha separação, né? Pelo que li, quando chegaram, segundo alguns depoimentos, ainda não tinha. As pessoas dormiam tudo junto. Então vamos ver como era o outro quarto ali. Ó, esse aqui já era para as crianças. Os desenhos dos menininhos devia ser da época. Ah, os brinquedinhos que elas usavam. Eu não sei se vai dar pra ouvir, mas tem tipo um som ambiente de como deveria ser. E aí tem a voz de uma criança, a voz de outras pessoas, e às vezes faz o barulho do vento batendo assim. Como eu falei, né, eles recebiam salário. Aqueles que não eram muito qualificados, que tinham os trabalhos mais básicos, ganhavam 8 dólares por mês para trabalhar, que equivaleriam a 127 dólares hoje em dia, que é tão pouco que é menos que o salário mínimo brasileiro. E aí os mais qualificados, médicos ou o que fosse, chegavam a receber até uns 19 dólares por mês. E todos os japoneses eram transferidos, inclusive os velhos e doentes. Ó. Aqui mostra eu colocando um senhor que não deve nem conseguir andar no trem pela janela. The great trek begins. A Jap caravan heads for the government's war relocation project in the Owens Valley. A voluntary migration. It's in no sense a concentration camp, but a city with its front yard in the snow-peaked Sierra Nevadas. Here, eventually, 12,000 will live and work. E chegando aqui, eles eram obrigados a responder um questionário dos Estados Unidos. Um deles, uma das perguntas era se eles abriam mão da aliança que eles tinham com o Japão. E essa era uma pergunta bastante difícil, porque os que ainda não tinham cidadania, que estavam lutando pela cidadania, se respondessem sim, iam perder a cidadania japonesa. E perdendo a cidadania japonesa, eles não iam conseguir a americana, porque eles iam ser uma pessoa de lugar nenhum. Não iam ter um passaporte para trocar aqui, digamos assim. E outros que eram nascidos aqui não tinham aliança nenhuma com o Japão. Eles eram americanos, eram filhos de japoneses, então não tinha que aliança eles quebrarem. E outra pergunta que faziam é se eles topariam lutar pelos Estados Unidos na guerra, se eles seriam voluntários como soldados para lutar contra o Japão ou contra qualquer outro inimigo dos Estados Unidos na guerra. E se iriam para onde o governo americano mandasse, né? E geralmente eles eram mandados para missões suicidas, para missões mais complicadas, mandavam os japoneses. Eles já eram segregados dentro do exército, inclusive. Teve até o caso de um soldado aqui, o nome dele era Sadao Monemori. A gente já achou que ia achar alguma referência dele aqui, mas não achamos. Ele morreu em guerra, o alemão jogou uma granada, aí ele, para proteger os companheiros dele, os outros soldados, se jogou em cima da granada e explodiu. Aí, por conta disso, ele recebeu a medalha de honra do Congresso, uma grande honraria para um soldado. E a mãe dele não pôde ver a premiação do filho porque ela estava presa aqui em Manzanar. Bem irônico, né? Alguns japoneses que serviram pelos Estados Unidos na guerra. A lista dos que serviram. E aqui o uniforme de um dos soldados japoneses. Os que não respondessem sim para essas duas questões eram deportados para o Japão. E aí nessa muitas famílias foram divididas, porque vamos supor, tinha filho criança e o pai era deportado, a mãe não, ou os dois eram deportados e a criança ficava. Muitos lares foram divididos nessa. E olha só, aqui provavelmente é aqui dentro de onde a gente está, no comecinho ainda. Com o tempo as condições foram melhorando e eles foram dando aí até dança, música, eles jogavam aqui. Até esse é um dos motivos que os Estados Unidos por muito tempo recusaram a usar o termo campo de concentração, né? Porque é diferente do da Alemanha, e realmente é. Na Alemanha os campos de concentração eram lugares de tortura, de fazer experimento nas pessoas, de matar. Aqui realmente não era isso. Mas a definição de campo de concentração é que é um lugar onde você coloca pessoas que não cometeram crime nenhum, que não tiveram julgamento, simplesmente por elas serem o que elas são. Por elas, pela raça, ou pela religião, ou pelo que for. Vamos dar uma volta aqui fora agora para conhecer um pouco mais. Vamos ver se alguma dessas casinhas dá para visitar.
A paisagem aqui é muito bonita, até o governo americano vendia isso, né? Olha pra onde estão mandando eles. Só que, primeiro, né, perder a liberdade por você não ter feito nada é horrível. E segundo, que as temperaturas aqui são muito extremas, então fazia muito frio e eles não tinham roupa, assim, muita gente passava frio mesmo, não tinha óleo suficiente para aquecer a água, para aquecer dentro dos quartos. E no verão o calor é insuportável também, passa dos 40 graus fácil. A comida deles era basicamente arroz e vegetais, raramente tinha carne no começo. O governo americano dizia para a população que serviam carne aqui, bisteca, tudo. Só que aí não se sabe se era mentira do governo americano ou se mandavam, mas chegava aqui os funcionários roubavam para comer, para vender por fora. Foi só em 44 que conseguiram construir uma pequena granja aqui, aí conseguiam criar galinha e eles conseguiam comer um frango para ter uma proteína. Ó, aqui tem uma quadra de basquete, dá até para jogar aqui, ó. Vamos ver se eu consigo. Vai lá mais uma vez, vai. E olha só, aqui tem a representação de como eram as casinhas na época. Tá aqui, ó, as casinhas, a quadra de basquete e ali é o Renan brincando. Ó, aqui tem a maioria dessas, pelo que eu entendi, ou se não todas, foram reconstruídas depois, derrubaram. Só que aí a galera que ficou presa aqui começou a falar, né, não, tem que guardar essa história, não pode esquecer. Então o governo veio e criou esse lugar e reconstruiu algumas barracas de acordo como eram. Ó, se você for ver, ó, tem vários nomes. Só fizeram uma, mas seria cheio de casinha aqui. Vamos entrar nessa aqui pra ver. Olha, diz aqui que o acampamento tinha 36 blocos, que acho que era uma área onde tinha as casinhas. E aí cada uma dessas áreas tinha seu banheiro, sua quadrinha e o escritório, que é esse aqui que a gente tá. Ó, aqui a molecadinha podia jogar beisebol. Aqui é interessante, ó, tem uma máquina de costura, tem papel higiênico. Ah, olha, correio. Mas será que deixavam eles receber cartas de fora? Acho que deixavam. O governo devia ler, né, antes e repassava. Vamos entrar em outro aqui. Fala aqui que é chegando em Manzanar. Talvez aqui fosse a primeira impressão das pessoas. Ah, como era o quarto da galera. A mesma foto que a gente viu lá dentro. Só que aqui, ó, já dá pra ver, ó, que era mais amontoada a galerinha mesmo. Esses telefoninhos aqui, ó, eles não tinham telefone não, tá? É um áudio guia pra você apertar aqui e ouvir a história do campo. São depoimentos dos prisioneiros que ficaram aqui. Ó, dormia tudo junto, crianças, ó, umas roupinhas de criança, um bercinho. Um aquecedor, que dizem que demorou pra chegar. E aqui na outra parte tem mais uma partinha, ó, de como também eram outros quartos. Eles colocaram um tamanquinho japonês ali, olha. Bem peida, né? Essas pessoas já deviam ter a vida delas, algumas bem de vida, com a família crescendo, e vieram para aqui sem ter feito nada. É meio revoltante isso. É, não, e o pior é que depois de tanto tempo, né, aqui, em 45 fecharam, aí o que o governo fez foi, deu $25 para cada um, uma passagem só de ida de ônibus e, tipo, vá tentar a vida. Os que viviam na Califórnia não puderam nem voltar para a Califórnia, eles tinham que ir para onde o governo mandava. Então o governo falava, você vai viver no Colorado, você tinha que viver no Colorado e levar teus $25 e recomeçar a vida a partir daí. Então quem deixou casa não deu nem para ter esperança de voltar e recuperar a casa. Perderam tudo. Inclusive, quando fechou, muita gente não quis sair, porque falou, pô, vocês já tiraram tudo que eu tinha, agora vão tirar de novo para me deixar recomeçar a vida sem nada. Foi só em 1988 que os Estados Unidos reconheceram o erro, falaram, pô, fizemos cagada.
Aí pagaram 20 mil dólares de indenização pros que ainda estavam vivos, né? Porque muita gente morreu nesse tempo. Ó, aqui tem um banheiro. Vamos ver. Aqui pra lavar a mão. E olha só como era. Privacidade nenhuma. Dos depoimentos que eu li, a galera falou que o pior de todos era o banheiro. Era pior do que perder a liberdade, do que o frio, era isso. Você tem que tomar banho junto com outras pessoas. E usar o banheiro, né? E que a água também, era raro ter água quente. Tinha, mas acabava rápido. Não tinha óleo suficiente para esquentar. Segundo a plaquinha, aqui era uma lavanderia e ali era um lugar que você ia para passar a roupa. Aqui era o restaurante deles. Falou que no começo eles só comiam enlatado. Mandavam comida enlatada, os caras comiam isso. Aí com o tempo colocaram uma boca de fogão pra galera cozinhar. E que era uma bagunça, porque era muita gente pra pouca panela, pouco espaço. Os horários das refeições. E aqui é a fila das pessoas pra poder vir comer. Não importa se estava chovendo ou frio, as pessoas ficavam na fila. Olha. Nossa, que legal, tá tudo certinho colocado. Vamos entrar aqui. Ó, fogãozão a lenha. E igual a gente falou lá atrás, cada bloco tinha a sua cozinha e cada cozinha tinha que alimentar aí a sua galera. Olha aqui, ó, esconderijo. Diz que aí eles escondiam coisa proibida, tipo baralho ou bebida alcoólica. Tá contando ali aqui, um cara foi preso por fazer saquê escondido. Toda essa história que a gente contou são de japoneses americanos ou que estavam tentando a vida aqui nos Estados Unidos. Agora tem uma outra história dos japoneses latino-americanos que é um pouco pior ainda. Quando começou nessa treta, os Estados Unidos expandiu essa xenofobia para os outros países da América Latina, falando que tinham que proteger o continente da invasão dos japoneses. E começou a pedir para os outros países mandarem japoneses para cá, pegarem todos os japoneses, descendentes de japoneses, e mandarem para os Estados Unidos para eles ficarem presos aqui. A desculpa era que era para proteger os Estados Unidos de uma invasão por terra desses outros japoneses. E um dos países que mais colaborou com isso foi o Peru. O Peru prendeu os japoneses e mandava para cá. Ainda que seja ridículo, né? O japonês vai vir a pé do Peru até os Estados Unidos para fazer alguma coisa aqui. Aí, posteriormente, descobriram que, vendo documentos lá, que na verdade os Estados Unidos fez isso, comprou japonês de outros países para usar como moeda de troca por soldado americano. Se um soldado americano era preso por japoneses na guerra, eles iam lá e falavam, tá, tem um japonês aqui, pega pra vocês. A gente viu a história de um menino que falou que morava aqui com a família, aí a família dele entrou no navio, foi lá pro Japão pra ser moeda de troca, e ele ficou sozinho aqui porque não mandaram ele também. Foram aí quase 2.300 japoneses que foram trazidos da América Latina. Desses, 900 foram usados como moeda de troca e depois da guerra 1.000 foram deportados para o Japão, sendo que a maioria deles nunca tinha pisado no Japão, alguns nem falavam japonês. E depois os países deles, né, o Peru ou qualquer outro país que mandou japonês para cá, não quis receber eles de volta. Então eles ficaram aqui nos Estados Unidos meio perdidos, porque quando eles chegaram, os Estados Unidos deu um banho de inseticida neles, confiscou os passaportes e mandou para prisão. E aí depois da guerra, eles falaram, não, vocês estão aqui ilegal, não temos nada com isso. Sendo que foram eles que trouxeram os caras, né? Mas falaram, não, vocês não têm passaporte, a gente não se responsabiliza por vocês. E essas pessoas que vieram da América Latina também receberam o dinheiro depois de indenização? Não, os Estados Unidos falou que não, porque eles eram ilegais. Depois de muita luta, eles conseguiram ganhar 5 mil dólares do governo. Mas a maioria já tinha morrido nessa época. Aí continuaram lutando para pelo menos ser tratado igual os japoneses daqui, né? Já que eles vieram nas mesmas condições. Só que não, a galera morreu e não conseguiu receber a indenização justa. Tem mais uma casinha aqui para ver, que provavelmente era a escola. Ó, as criancinhas estudando.
Ah, como as criancinhas estudavam. Imagina a dificuldade que o professor tinha para ensinar o que era democracia para essas pessoas, né? Nossa. Olha só, aqui devia ser o banheirinho, ó. O piniquinho. É. E aqui você lava a mão, ó. É. As criancinhas enxugando a mão. Ó, aqui já era para os alunos mais velhos. O que você aprendeu no Manzanar hoje? Esse é um lugar frio e triste para estar. Não, aquilo que eu comentei, aqui tem até um professor falando que parte das coisas que ele tinha que ensinar era a Constituição dos Estados Unidos, que basicamente diz que todo ser humano tem o direito de ser livre e buscar a felicidade, né? Como ensinar isso para as crianças. Aí vale mencionar que depois da guerra foram feitos aí estudos de inteligência, não encontraram uma acusação contra japoneses conspirando contra os Estados Unidos, japoneses aqui do Japão, nenhum grupo, nada, não existiu, ou seja, tudo isso aqui foi em vão, foi desnecessário. E aí, quem quiser saber mais, existem vários documentários aqui no YouTube, não muitos, mas tem alguns assim feitos por japoneses, e tem filmes também que se passam aqui. Se você pesquisar filmes em Manzanar, vai achar vários. Agora vamos no cemitério daqui, que fica pra lá. É um pouco longe, a gente vai pegar o carro, dá pra andar de carro aqui dentro. Olha, de carro a gente consegue andar em volta do que era o Manzanar. É bem grande isso aqui, né? Se for pensar aí, 10 mil habitantes é o tamanho de uma cidadinha pequena, mas considerável até. Esse aqui é o mapa daqui. A gente andou aqui, ó, nesse bloco. Então é assim, cada coisinha desse era um bloco. Era muita gente que vivia aqui mesmo. Agora a gente tá aqui em cima no cemitério. E tem outros lugares, ó, aqui onde ficava a cerca, o arame farpado. A maioria dos lugares não existe mais, é só aqui mesmo e o cemitériozinho. Que é esse aqui, ó. O pessoal sempre traz oferenda aqui. A gente até lá dentro tem algumas coisas que as pessoas deixavam aí pros mortos. Ó, não sei o que tá escrito aqui, nosso celular não funciona a internet aqui para traduzir, mas quem souber japonês, quiser colocar aí nos comentários. Bom, e é isso, galera, aqui encerramos o passeio. Esperamos que tenha contribuído aí de alguma forma. É muito bom conhecer esses lugares para verem as consequências da guerra, do preconceito. Ainda mais agora que estamos vivendo tempos meio sombrios, então acho que essa história não pode ser esquecida. E é isso, galera, até a próxima!